A resposta do Vini Júnior sobre Neymar parecia segura, controlada, quase protocolar. Mas bastou ele tocar no nome do camisa 10 para a entrevista mudar de peso. E é exatamente aí que essa história começa a ficar interessante. Porque não foi uma frase solta. Foi o contexto, foi o cuidado, foi a forma como ele exaltou o grupo, defendeu a força da seleção e, ao mesmo tempo, fez questão de lembrar que Neymar continua sendo um dos melhores e um jogador que o elenco quer por perto. Quando esse tipo de fala aparece num momento em que o Brasil tenta se firmar sem ele, a dúvida deixa de ser só técnica. Ela vira leitura de bastidor. Ao juntar a pergunta, a resposta, o momento da seleção e o que já vinha sendo discutido nos últimos dias, surge uma questão bem mais incômoda do que parece. O Brasil já aprendeu a jogar sem Neymar. Ou ninguém dentro da seleção quer bancar isso de verdade? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. A pergunta era direta e a resposta do Vini Júnior parecia simples, mas não foi, porque quando ele começou a falar da seleção, tudo estava dentro do esperado. Grupo forte, jogadores decisivos na Europa, confiança crescendo. Só que bastou o nome do Neymar entrar, que o tom mudou. Ficou mais cuidadoso, mais calculado. E isso não passa despercebido. Ele não ignorou, não desviou, não tratou como passado. Pelo contrário, fez questão de reforçar. Neymar é um dos melhores. Um jogador que todo mundo quer ao lado. E isso, naquele momento, pesa mais do que parece, porque não foi só elogio, foi um recado. E recado, dentro de seleção, nunca é solto. Agora olha o contexto. O Brasil vem jogando sem Neymar. E não é só a ausência, é a adaptação. O time mudou o comportamento, pressiona mais, corre mais, divide responsabilidades. Jogadores como Vini, Rodrigo e outros assumindo protagonismo em momentos diferentes. O coletivo começou a responder. E isso é fato, não é opinião. Só que aí entra o ponto que começa a incomodar. Se o time está funcionando, por que a presença do Neymar ainda aparece como algo tão necessário dentro do discurso? Essa é a primeira quebra. Porque uma coisa é o time jogar bem. Outra coisa é o grupo abrir mão de um jogador desse nível. E pelo que se vê nas falas, isso ainda não aconteceu. E não é por acaso. Existe um tipo de respeito que não precisa ser dito diretamente. Ele aparece no cuidado, na forma de responder, no peso das palavras. E foi exatamente isso que apareceu na fala do Vini. Só que isso ainda não é o ponto principal. Porque enquanto o grupo mantém esse respeito, o sistema começa a andar sozinho, e isso cria um cenário delicado, porque o futebol de alto nível não espera, ele se adapta, ele evolui. E quando um time encontra um caminho que funciona, mudar esse caminho tem custo. E é aí que a história muda de nível. Não é mais sobre Neymar estar bem ou não, não é mais sobre convocar ou não. É sobre como encaixar um jogador diferente em um sistema que já encontrou equilíbrio sem ele. E isso é muito mais difícil do que parece, porque Neymar não é só mais um jogador. Ele muda o jeito do time jogar, muda ritmo, muda espaço, muda decisões, e isso exige adaptação coletiva. Sempre exigiu. Só que agora o cenário é outro. O time já começou a se adaptar sem ele, e quando isso acontece,
surge uma pergunta que ninguém responde de forma direta: vale a pena mudar tudo de novo? E é exatamente nesse ponto que a fala do Vini ganha outro peso. Porque ele não disse que o Brasil precisa do Neymar para funcionar, mas também não disse que consegue abrir mão dele. Ele ficou no meio. E quando um protagonista fica no meio, normalmente existe algo sendo equilibrado internamente. Não é conflito aberto, não é divisão declarada, mas também não é uma decisão fechada. É aquele tipo de situação que todo mundo sente, mas ninguém crava. E isso no futebol costuma ser sinal de algo maior acontecendo. Agora observa outro detalhe. A nova geração assumiu espaço. Isso é claro. Os números mostram, as atuações mostram. O próprio Vini já falou sobre protagonismo. Outros jogadores também aparecem em momentos decisivos. O Brasil já não depende de uma única peça como antes. Mas isso não significa que substituiu Neymar. E esse é o ponto que muita gente confunde. Substituir impacto não é a mesma coisa que dividir responsabilidade. O time pode funcionar melhor coletivamente, pode ser mais equilibrado, pode competir mais, mas quando o jogo trava, quando o espaço some, quando a pressão aumenta, é aí que jogadores diferentes fazem falta. E Neymar sempre foi esse tipo de jogador. Só que agora existe uma nova realidade. O time aprendeu a viver sem depender dele. E quando isso acontece, a decisão deixa de ser automática. Ela passa a ser estratégica. E decisão estratégica sempre gera desconforto, porque alguém vai ter que escolher. E escolha, nesse nível, nunca agrada todo mundo. Manter Neymar significa ajustar o sistema. Seguir sem ele significa abrir mão de um jogador que ainda é visto como um dos melhores do mundo. E nenhuma dessas decisões é simples. E talvez seja exatamente isso que aquela resposta do Vini deixou escapar. Não foi o que ele afirmou, foi o que ele evitou afirmar. Porque, no fundo, a seleção ainda não resolveu essa questão. E enquanto isso não se resolve, o debate continua aberto e tende a crescer. Principalmente se os resultados continuarem vindo. Porque quanto mais o time funciona, mais difícil fica mudar. E quanto mais Neymar se aproxima de voltar, mais essa decisão pesa. Agora a pergunta é inevitável. O Brasil precisa adaptar o time para Neymar? Ou Neymar precisa se adaptar ao novo Brasil? E mais do que isso, existe espaço para os dois coexistirem no mesmo nível, sem comprometer o que já está funcionando? Comenta aqui embaixo. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. Essa é uma discussão que vai dividir muita gente. E se você acompanha futebol de verdade, daqueles detalhes que aparecem nas entrelinhas e mudam tudo sem aviso, se inscreve no canal agora, porque quando a decisão ainda não foi tomada, é exatamente ali que a história começa de verdade.